Gente, eu queria dizer pra vocês que eu sinto muito. Não, eu não tô pedindo desculpa pra vocês, eu tô querendo dizer que eu sinto muito. Tudo eu sinto muito, eu sinto com intensidade, eu sinto forte, eu sinto com eu não sei explicar muito bem, mas eu percebo que quando é pra sentir, eu sinto muito. Deu pra entender? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Alô, aqui é a Bruna Messina e esse é um daqueles episódios que vem com a placa "Desculpe a reforma, estamos em transtornos". É, isso mesmo que você ouviu. É que tanto Fala Messina quanto a R12 Studios está de mudança. Nós estamos saindo de uma cidade para outra. Então, por este motivo, o local de gravação está sendo cada vez mais difícil. E aí, um amigo aqui do meu lado resolveu parar um carro com, um carro tocando uma música que eu não consigo identificar, só consigo escutar o grave, muito ruim, aliás. Bom, enfim, então só justificando alguns atrasos, além de pratos caindo, né, que vocês já ouviram no episódio anterior, a gente tem essa questão física mesmo, geográfica, mudando de uma cidade para outra aí o estúdio, e eu acredito piamente que o próximo episódio já vai voltar a ter vídeo e vai ser uma maravilha. E se não tiver, vai ter próximo episódio, com ou sem vídeo. Mas, como eu ia falando, né, no nosso prólogo, que foi extremamente curtinho, eu sinto muito, gente. Eu sinto demais. Esse podcast tá quase virando assim, vamos dizer, um diário. Mas não é bem sobre isso. É que o fato é que eu tenho percebido que de um tempo pra cá, pouco tempo, não muito, mas de alguns meses pra cá, eu tenho tentado me reaproximar de quem eu sou e da minha personalidade. Não regredindo na minha evolução como ser humano. Não é nesse sentido. É no aspecto de que, por diversos motivos, a gente acaba se perdendo na vida. A gente acaba olhando no espelho e não reconhecendo muito bem quem a gente é. E uma coisa que eu sou e eu sempre fui é uma pessoa intensa. E eu amo pessoas intensas. Eu adoro gente emocionada, vou falar bem da verdade. Embora a gente saiba que tá na moda, né, ser blasé. E assim, embora eu ame gente emocionada, gente intensa, gente entregue, eu confesso que eu tenho uma pequena inveja de quem é blasé. Nossa, eu queria tanto ser uma pessoa assim misteriosa, uma pessoa que não sai falando a vida para todo mundo na fila do mercado, ou uma pessoa mais discreta, uma pessoa que fala mais baixo, que, né, que tem assim um certo mistério, que é low profile, ou melhor, que nem tem rede social, não se deu o trabalho de ter uma rede social, porque ela não precisa disso. Ela não precisa mostrar a vida dela, ela não precisa ver a vida dos outros, e ela vive apenas, né, o mundo analógico, vamos dizer assim, as suas amizades, os seus relacionamentos são absolutamente analógicos. Eu acho que essas pessoas são chiques, eu acho podre de chique ser misterioso. Mas eu, que sou uma boa boca de sacola, sou essa pessoa, assim, um pouco arreganhada, no bom sentido, vamos dizer assim. E por algum tempo eu precisei, sei lá, dar uma estancada, né, nessa intensidade, dar uma segurada. E por um tempo foi bom, por um tempo fez bem. Eh, a princípio parecia que eu estava me tornando uma pessoa um pouco mais reflexiva, eh, indo para um lado da introspectividade ali, né, introspectividade? Introspecção, né, Bruna, introspecção. Indo para o lado da introspecção, refletindo a respeito dos meus pensamentos, refletindo a respeito de quem eu sou, do que eu posso oferecer para a sociedade, né, o que a sociedade também espera de mim, e por aí vai. Só que chega uma hora que a vida dá um plot twist e você percebe que você não simplesmente evoluiu como ser humano na maturidade, mas você realmente se perdeu. E isso acontece talvez com mais frequência do que a gente imagine, ou a gente já tenha passado por isso e não percebeu, ou talvez um relacionamento, uma amizade, não sei, tem tantas coisas que podem fazer com que a gente
mude ali a nossa forma de atuar no mundo. Eu conheço muita gente que infelizmente tem uma personalidade muito camaleoa, não de um jeito bom, que assim, começa um relacionamento, muda a personalidade da pessoa. Vocês já conheceram alguém assim? Começa a namorar um roqueiro, a pessoa começa a ouvir rock. Nossa, até ontem estava indo no Villa Country e hoje só quer saber de ouvir Sepultura. Aí termina esse relacionamento, começa a se relacionar com uma pessoa que é, sei lá, surfista. Aí do dia pra noite essa pessoa começa a querer pegar onda e tá, né, assistindo o campeonato, torcendo pelo Medina, não que isso seja um problema, mas eu tenho certeza que você entendeu onde eu quero chegar. E esse vai e vem, né, da personalidade da pessoa, você não sabe mais quem ela é, eu tenho certeza que ela não sabe. Não é bem nesse lugar que eu acredito que eu tenha me encontrado. Eu me encontrei realmente, nossa, vai parecer esquisito, mas eu me encontrei completamente perdida. Como eu falei, de um tempo pra cá, eu percebi que essa aparente maturidade, na verdade, era uma acomodação num lugar socialmente aceito. Então, posturas e forma de falar, e até a forma de vestir, ou qualquer outra coisa do tipo, na parte externa, estava bem alinhada com algo a ver com uma expectativa que não era minha, e de uma certa maneira, isso me encaminhou para a introspecção e essa introspecção também se mostra no meu exterior. Eu viajei agora nessa construção, mas o que eu quero dizer é que eu sempre fui uma pessoa que mostra por fora aquilo que está por dentro. Eu sempre fui muito transparente. Então, eu não consigo fingir muito bem, embora eu acho que eu sou uma ótima atriz com muito potencial nesse aspecto, mas eu consigo performar bem no social ali, mesmo que eu não esteja muito bem. E só que isso aconteceu tanto, 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 que em um dado momento gastou. E eu comecei a perder o carisma. E como uma pessoa que sente muito, essa essa esse represagem. Gente, hoje eu tô cheia de palavras difíceis que eu mesma não sei falar. Mas essa força de contenção desse sentir começou a ficar um pouco dolorido. E aí, para quem sente muito, isso é extremamente nocivo. Quando eu falo que eu sinto muito, deixa eu explicar para vocês como é que é. Se eu falo pra você que eu sou sua amiga, é porque eu sou mesmo. Do lado de cá, eu sou sua amiga. E é engraçado que eu tive uma conversa com um grande amigo meu. Pra mim, ele é um grande amigo. A respeito desse tema, desse assunto. Ele olhou assim, né, e falou assim, nossa, realmente, né, você é minha amiga. Eu falei, óbvio que eu sou sua amiga. Então, quando eu sinto esse sentimento de amizade, eu sinto ele com força. Então, eu não tô brincando de ser amiga das pessoas, eu realmente sou. Eu sei que em alguns momentos eu tenho pessoas muito queridas, mas que são colegas, que estão ali girando ali dentro dos meus relacionamentos. São extremamente queridas, eu amo essas pessoas de verdade, mas eu não nutro talvez amizade, afinidade no sentido de intimidade. Aí, vou melhorar. Eu tenho afinidade, mas eu não tenho intimidade. E eu acho que isso é legal, isso preserva a gente. Por outro lado, quem tá no meu círculo social, eu sou intensa. E eu gosto dessa intensidade recíproca também. E eu gosto dessa intensidade até na ausência. Sabe aquele tipo de amizade, e com certeza você que é adulto ou adulta e tá me ouvindo, você tem amizades assim, daquela pessoa que você ama profundamente, mas você quase não consegue ver, você quase não consegue encontrar, mas a sua intimidade tá ali com aquela pessoa guardada, né, reservada. E pra mim isso é um sentimento intenso. Eu sinto muito quando, por exemplo, alguém comete uma injustiça com alguém que eu amo, ou injustiça, qualquer injustiça. Eu acho que esse é um tema forte da terapia, o fato de eu não lidar muito bem com a injustiça. Eu não tô falando aqui que eu sou uma super moralista e nem coisa do tipo, até porque Deus me livre.
mas é mais no sentido de tem muitas coisas ruins no mundo, tem várias, não virtudes que a gente pode executar no mundo. Eu não sei quais são todas aqui. Você pode ser, sei lá, meio pilantra, você pode ser, talvez mentir, que outras coisas? Assim, problemas de conduta, vamos levar como problema de conduta. Existem vários, e eu acho que pra mim o mais puxado é a injustiça. E ainda mais quando isso acontece com alguém que eu amo. Caraca, eu sinto muito. Nossa, eu sinto muito. E a ira que eu sinto é muito forte. Talvez na mesma intensidade que eu amo, eu detesto, eu me iro. Assim como a tristeza. Quando eu tô triste, gente, eu não tô pouco triste. Eu sou muito triste quando eu tô triste. Eu sinto muito. É profundo, é dolorido, é massacrante. Então, isso, como eu posso dizer? É bom, eu gosto disso, mas é cansativo. Ainda mais quando a gente precisa performar no mundo de uma maneira aparentemente equilibrada. Quando eu digo aparentemente equilibrada, é uma performance de equilíbrio, quando na verdade por dentro a gente não tá com tanto equilíbrio assim. A gente tá descompensado. Por quê? Porque a gente sente muito. É claro que durante a vida, eu creio que a gente precisa amadurecer. E o sentir muito também passa por essa maturidade. Eu lembro de ser uma criança que sentia muito. Eu brinco com as pessoas que me conhecem e conhecem os meus filhos. Eu brinco que a minha filha é dramática. A própria Maria do Bairro comendo barro enquanto a vilã da cena passa a cavalo no lixão. Mas, quando eu olho em retrospecto a minha infância, meu Deus do céu, eu era a rainha do drama. Eu sou aquela pessoa de lágrimas gordas, que quando chora, chora mesmo, e chora feio. Sabe gente que chora feio? Eu choro feio. O nariz incha, o olho fica todo vermelho, a cara toda horrorosa. Eu sou aquela pessoa que joga a boca pra baixo. Consegue imaginar? Sabe aquela cena assim de desenho animado mesmo, assim, chorando e lágrimas e molha o rosto todo e por aí vai? Então, eu fui essa criança. E às vezes eu reclamo da minha filha porque ela é muito dramática. Mas, ao mesmo tempo, quando ela acha alguma coisa muito legal, muito sensacional, ela fala: "Mamãe, esse dia foi incrível", que ela consegue falar sobre aquilo com uma certa intensidade. Então, eu acho que eu estou criando um pequeno ser humano que também sente muito. E, como falei, a gente passa pela maturidade. Então esse sentir muito, ele começa na adolescência ali a entrar numa desregulagem total, né. A gente passa pela infância tentando entender os nossos sentimentos primários ali, e quando chega na adolescência, eu acho que junta com os nossos hormônios, a gente começa a meio desentender, mas reentende depois, né, a gente começa a ter que atuar no grupo, começa a pertencer, e aí a gente não pode ser, né, intenso demais, desmedidamente, não sei nem se essa palavra existe, mas a gente não pode ser aquele vulcão o tempo todo, porque senão a gente também não consegue pertencer a grupo nenhum. Assim como quem é muito blasé, dificilmente consegue também se conectar. Mas como eu não tenho lugar de fala do blasé, né, só da pessoa que é intensa, eu vou dizer pra vocês blasés, tem hora que cansa também, viu gente? Tem hora que cansa, tem hora que a gente acha que vocês são um fraco, mole, é cansativo, né, a gente quer uma amizade ali, mas você tem que colaborar com nós. Na adolescência, eu lembro de ser muito irritada e muito brava, mas ao mesmo tempo muito animada, e quando chorava, meu Deus do céu, era muito drama. E isso talvez tenha facilitado para comunicar as emoções, tanto para os meus pais quanto para outras pessoas próximas. Essa não introspecção facilitou para que outras pessoas vissem. Ao mesmo tempo, me deixou vulnerável e desprotegida, porque esse tipo de comportamento nem sempre é bem visto pela sociedade, porque você tem que se controlar, né? Você tem que se diminuir, você precisa amadurecer. E nem sempre expor os nossos sentimentos é um sinônimo de falta de controle. Às vezes a gente
realmente estar controlando, porque, gente, vocês não têm noção do que eu poderia fazer de verdade. Eu seria muito pior do que isso aqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo só um pequeno raio e um pequeno trovão. Eu sou, às vezes, uma tempestade completa por dias. E aí, falando sobre sentir muito, e eu já queria ter falado isso na semana passada, ultimamente tem acontecido umas coisas estranhas. Talvez nesse reencontro comigo mesma, e vou dar um contexto para vocês. Quando a gente faz um tratamento de alguma situação depressiva, vou usar assim, para o Spotify não também destruir o meu engajamento, mas eu não reduzo a minha vida à depressão. Muito pelo contrário, ela tá há pouquíssimo tempo comigo, eu acho. E durante esse processo, a gente fica meio confuso sobre quem a gente é. Isso acontece. Mas a sensação que eu tenho é que a gente vai melhorando aos poucos. E nesse melhorar aos poucos, embora a gente vai subindo do poço, né? A gente tá lá no fundo, a gente sobe um pouco, dá uma escorregadinha, sobe mais um pouco. Quando a gente tá num nível legal, que a gente já consegue sentir um pouco mais da luz ali, a gente vai se reencontrando com esse eu de verdade, de uma forma boa, tá? Não tô falando de uma forma egóica, assim, nossa, dentro de você existe toda a verdade. Vocês sabem que eu não acredito nisso, né? Mas é mais no sentido de tipo, cara, eu sei quem eu sou, e essa pessoa tá meio perdida, ela tá meio presa, ela tá meio travada, e eu preciso libertar essa pessoa. E como é que a gente mantém por muito tempo de uma maneira saudável, na quietude, no silêncio, na introspecção, na seriedade, alguém que não roda e não performa no mundo desse jeito? É bem difícil. Quando eu falo sobre performance, eu não tô falando de fingimento. Também não tô falando num aspecto de perfeição. Não, é performar mesmo. É tipo, como a gente executa as coisas, como a gente executa as nossas ações, como a gente pensa, a gente fala, como a gente maneja as nossas relações, né, e com os outros e com a gente mesmo. É nesse aspecto quando eu falo sobre performance. Quando alguém que sente muito é colocado para performar como alguém mais calado, ou mais sério, ou mais impassível, será que é boa essa palavra? Quando alguém que sente muito é colocado numa posição de necessidade de fazer a pêssega, essa é a bem da verdade, a gente sofre. E eu acho que eu cansei de sofrer e tô a fim de sentir bastante de novo as coisas. Não que é uma maluca, mas de maneira mais madura, mas sentir de verdade. Quando eu digo que eu sinto muito e foi isso que me fez pensar no tema desse episódio, foi porque em um único dia da semana passada, eu acho que eu senti todos os sentimentos que eu sei nomear em um dia só. Senti muita alegria, senti muito amor, senti muito orgulho, aquele orgulho no sentido por outra pessoa, aquele que é bom, né? Não orgulho próprio, aquele orgulho pecaminoso. A gente poderia encontrar no português uma palavra que substituísse a palavra orgulho da coisa pecaminosa, né? Porque, fala sério, eu tô fazendo esses parênteses aqui, mas é que toda vez que eu falo de orgulho, eu tenho que explicar se é o orgulho bom ou orgulho ruim. Gente, e aí, ai não, mas orgulho é orgulho. Não, tem um tipo de orgulho que é bom, que você é o orgulho do aplauso. Sabe o orgulho do aplauso? Que você aplaude, a pessoa fala, caraca, velho, que orgulho de você, da onde você chegou, do que você conquistou. Ou até de você mesmo, fala, caraca, caprichei nisso aqui, nossa, o maior orgulho desse meu trabalho. Esse é um orgulho. E existe o orgulho ruim, que é aquele que te impede de pedir desculpa para as pessoas porque você acha que você é melhor que elas. E tantas outras formas de definir, eu peguei essa pequenininha. Enfim, eu senti essas coisas boas, mas ao mesmo tempo eu senti no mesmo dia muita raiva, muita tristeza. Eu senti aquela sensação de solidão, e aí em contrapartida, em alguns momentos eu me via cercada de pessoas que eu amo e que eu gosto, e aí tudo sentindo com muita intensidade. E aí você vai me perguntar, Bruna, sua medicação tá em dia? Sim, a minha medicação tá em dia. A questão é,
A semana que passou foi uma semana muito louca, muito doida, com coisas muito boas e com coisas muito ruins, com vontade de dominar o mundo e ao mesmo tempo me trancar dentro do meu quarto e não sair de lá por uns 2, 3 dias, pelo menos. Uma vontade maluca de, tipo, resolver todos os meus problemas e outra de pegar o meu cartão de crédito, usar todo o limite e comprar uma passagem para um lugar muito longe e não avisar ninguém e ficar devendo mesmo, e a vida é isso, né, a vida nem sempre é a gente pagar todas as nossas contas. Ai, que intensidade, né. Mas eu tô gostando disso. Aliás, eu vou até contar uma experiência. Certa feita, conhecido também como final do ano passado, eu comecei a tomar uma medicação não psiquiátrica. Eu comecei a tomar uma medicação e essa medicação, me dava como é que fala? O efeito colateral. O efeito colateral dessa medicação era me deixar lânguida. Vai procurar no Google o que que é languidez. O efeito colateral desse remédio era me deixar lânguida. E eu sentia isso. Eu sentia que as minhas emoções estavam plenamente equilibradas. Mas elas não estavam equilibradas como numa gangorra, para cima e para baixo, num tipo de equilíbrio onde sobe e desce, tudo na mesma vibe. Não estava equilibrado desse jeito, estava como se fosse tudo reto. E aquilo começou a me dar uma tristezinha, porque eu pensava, e eu conversei com o meu médico e falei assim: "Eu não sou essa pessoa, e eu tô com raiva, eu tô aqui falando com calma, mas eu tô com raiva porque eu não sei lidar bem com essa pessoa que não sente, uma pessoa que não sente alegria e também não sente muita tristeza". Talvez esse seja o efeito de muitos medicamentos, né, essa sensação de apagamento, de desbotamento, essa coisa, tons pastéis e neutros. Não bastava ser pastel, tem que ser neutro. Aqueles tons de bege e cinzinha claro. Não é nem branco nem preto, é sempre ali no meinho, aquela coisa suave sempre. Gente, eu não sei viver desse jeito não. Não sei. E talvez eu goste. Talvez não, eu tenho certeza que eu gosto dessa intensidade. Tô achando tão bom sentir muito de novo. Tô achando tão bom voltar a sentir. Calma, ainda a passinhos lentos e vagarosos, mas voltando a encontrar uma Bruna mais madura, mas que não deixa de ser ela mesma. Será que faz sentido isso? Desculpa se eu fiz aqui um desabafo para você, meu ouvinte e minha ouvinte. Mas talvez, e eu sempre penso isso, eu sempre penso que tem alguém passando pela mesma coisa que eu, ou que precisa passar por isso, que precisa se encontrar de novo, que precisa sentir de novo, que precisa ir naquela criança, naquele adolescente, visitar esses sentimentos e essas sensações para poder se encontrar, não como adolescente, mas como adulto, como adulta, que entende como se sente e que gosta de sentir e que sabe quem é e que não precisa esconder isso, não precisa fazer uma performance para que possa ser alguém querido e aceito no mundo. Esse episódio muito maluco vai ficando por aqui. Mas eu posso te fazer um pedido? Se você tá me ouvindo pelo Spotify, eu ficaria muito, mas muito feliz se você pudesse seguir o podcast e avaliar com 5 estrelas. Isso me ajuda muito. Se você me ouve pelo YouTube, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like e, se possível, deixar um comentário. Se não for possível, tudo bem, o seu like já ajuda bastante ao nosso conteúdo chegar mais longe. E eu espero, de verdade, que você que tá me ouvindo, se você é do tipo blasé, que você continue misteriosa e que você faça as pessoas ficarem tentando te desvendar. Isso é muito legal. Agora, se você sente muito, mas tá tentando disfarçar isso com uma roupinha bege, pelo amor de Deus, sai dessa casca e vai viver direito. Ri alto,
dê gargalhada, chore na frente das pessoas, que você se sentir à vontade de chorar. Não seja maluca, mas seja maluca também. Deu pra entender? Seja você e tente ser você de maneira melhor cada dia. Me senti Ana Maria Braga agora. Bom, é isso, a gente se vê daqui a 15 dias. Espero que lá no R12 Studios, já com imagem, tá ficando bem legal o nosso espaço. Inclusive, se você puder, também já segue lá. Fala Messina no Instagram e R12 Studios, com S no final. A gente tá começando, mas a sua força sempre ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!